Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Que bom que você voltou. Bom tê-la aqui no canal para edificar. Espero que você goste. Espero que, se você é novato, novata, né? Tá chegando aqui pela primeira vez, pode depois voltar alguns vídeos aí, pode assistir. Para nos pontos que você achou que não deu para entender direito, você vai lá e assiste de novo. Confere de novo o texto bíblico. Vá fazendo esse exercício, tá? Porque pode ser que você ouviu uma vez só. É como uma leitura. A leitura, a gente precisa sempre voltar para aquele texto para entender. Então, o vídeo pode ser que você precise fazer isso. Então, se precisar, volte lá, volte naquele ponto para compreender o que está sendo dito, certo? Vamos lá? Falar sobre a parábola do grão de mostarda. Vou fazer propaganda no canal da Igreja Gloriosa. Você vai ver muitos vídeos nas chamadas devocionais. No tempo da pandemia, da Covid-19, nós gravamos muitos vídeos. A gente tentava passar todo dia, sabe, com uma certa frequência. Às vezes não dava para ter vídeos todos os dias, mas a gente tentou, durante muito tempo, gravar vídeos para alimentar as pessoas, né, da igreja que não estava reunindo no nosso local de reunião, mas estava assistindo pelo nosso canal do YouTube. Então, espero que você seja compreensivo. A gente estava começando ali com pouco recurso, pouco conhecimento do que fazer, de como fazer. Mas pegue a essência, certo? Pegue a essência lá no canal da Igreja Gloriosa. Eu vou deixar, talvez, eu acho que eu vou deixar aqui, nesse vídeo mesmo, um link para um vídeo que vai falar sobre essa parábola. E depois você pode assistir, se inscrever, acompanhar também. Lá tem muitos vídeos muito bons para a sua edificação. E também para evangelização, se você quiser, tiver interesse, pode depois recomendar, encaminhar esses vídeos do canal da Igreja Gloriosa, certo? Mas agora aqui, vamos falar sobre essa parábola. Com certeza o que eu vou falar não vai ser exatamente o que foi dito no canal. Algumas coisas semelhantes, com certeza, porque tem coisa que são verdades eternas. Já falei sobre isso no vídeo que eu pergunto, a palavra do Senhor se renova? Assista esse vídeo e entenda. Eu quero trazer esse texto, mas antes de ler o texto mesmo da parábola do grão de mostarda, eu queria ler com você o livro de Daniel. Eu achei interessante, estava lendo recentemente. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que a grande parte já sabe disso, mas alguns não sabem. Muita coisa do Novo Testamento, dito por Jesus e pelos apóstolos, tem muito fundamento, muita base lá no Antigo Testamento. Seja nos livros de Moisés, seja nos livros proféticos, nos Salmos. Então, você vai ver muita semelhança, muitas vezes, de coisas que foram ditas lá atrás. E o que é interessante, a gente vai ver aqui, Daniel 4:10, e vou ler alguns versículos para você. Aliás, com você. Aqui é um sonho de Nabucodonosor. Eram as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, faziam ninho nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Eu não vou ler o restante, só queria chamar a atenção de alguns elementos. Ele fala de uma árvore, fala que os animais do campo achavam sombra e que as aves dos céus faziam morada ou faziam ninho nos seus ramos. Antes de ir para lá, para a parábola do grão de mostarda, aqui você vai ver o desenrolar da interpretação que Daniel dá, revelado por Deus, ao sonho de Nabucodonosor, que está falando de um reino. O reino de Nabucodonosor, que foi um reino imponente, muito importante no seu tempo, mas houve problemas na caminhada porque Nabucodonosor se envaideceu, ficou arrogante por causa do seu poder. Você vai ver tudo isso aqui a partir desse capítulo 4 de Daniel.
Pode ler à vontade, leia, pesquise, estude. Eu aconselho que você faça isso. Não fique na superficialidade, por favor. Não fique na superficialidade. Se aprofunde o máximo que você puder. Certo? Então aqui fala sobre o reino de Nabucodonosor, que teria um fim como teve. Agora vamos ver o que é que Jesus fala em Marcos 4. Marcos 4, versículo 30. E dizia Jesus: a que assemelharemos o reino de Deus? Já pegou? Lá falava do reino de Nabucodonosor, representado por uma árvore grande, que fazia sombra para os animais do campo e que as aves dos céus faziam morada nos seus ramos. Aí Jesus diz: ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, esse grão cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, ou seja, como essa, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Em Mateus, Deus fala também sobre essa parábola, Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Você percebeu alguma semelhança? A árvore de Daniel, que representava o reino de Nabucodonosor, que fazia sombra para os animais do campo e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, vem Jesus e diz: com que parábola representaremos o reino de Deus? Então Jesus, em sua incomparável sabedoria e em sua insuperável humildade, ele traz o reino de Deus como a menor de todas as sementes. Jesus não tinha o complexo de grandiosidade que tinha Nabucodonosor. Ele veio de forma humilde. A gente conhece a história de Jesus, não apenas o Jesus, o homem Jesus de Nazaré, mas o Jesus que estava com Deus e era Deus, e se humilhou, se deixou a sua glória e assumiu a forma de homem. E foi achado na forma de servo. Esse Jesus, ele representa, que ele mostra o reino dele como a menor de todas as sementes. Por que ele faz isso? Primeiro, ele quer mostrar que o reino que ele traz, ele pode começar de maneira insignificante, praticamente invisível para as pessoas. Jesus não veio com pompa, Jesus não veio montado num cavalo, como um guerreiro real, como um rei, de fato, que ele é da linhagem de Davi, mas ele veio de maneira humilde, simples. Simples. E eu quero aproveitar para falar, para levar você a refletir. Os líderes, muitos dos líderes midiáticos de hoje, bispos, apóstolos e outros títulos que alguns têm, a maneira como eles se vestem, representa a humildade de Jesus? Pense bem, o patrimônio que eles estão acumulando representa a humildade de Jesus? Representa realmente o reino de Deus? Quero que você pense, quero que você reflita, quero que você seja capaz de ser crítico. Porque, olha, no meio religioso tem muita gente que faz críticas, mas aquela crítica pela crítica é uma crítica muitas vezes infundada. Eu estou falando de criticidade. Eu estou falando de capacidade de analisar fatos e ser crítico. De analisar de forma crítica. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram ainda exercitar essa criticidade. E é por isso que eu peço a você que você pense, que você use o raciocínio e que você avalie
segundo as Escrituras. Esse cenário que a gente vê aí representa realmente o reino. Tem um texto, inclusive, eu posso depois fazer um texto, um vídeo realmente para abranger esse assunto que não é agora, mas eu quero mencionar. Paulo certa vez diz assim: tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como a escória do mundo, como um lixo, praticamente. E aí ele conta as desventuras, como apóstolo, que ele e os demais sofreram. Paulo mostra que ser apóstolo não é isso que a gente está vendo hoje. Paulo disse que a nós apóstolos, a impressão que ele tinha é que Deus colocou eles por último, como escória do mundo, como loucos, e ele vai falando várias coisas nesse texto da Bíblia. Será que os apóstolos de hoje quereriam ser os últimos ou eles querem ser os primeiros? Porque até essa ideia de apóstolo atual, grande parte, não todos, mas grande parte, é que apóstolo está no topo da pirâmide, que está acima de todos hierarquicamente, e isso biblicamente não tem fundamento. Os 12 podem ter realmente tiveram uma grande representatividade na igreja, autoridade confirmada por Deus e atestada pela igreja, e tiveram seu lugar. Não estou dizendo hoje que não existem apóstolos verdadeiros, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o conceito de grande parte do que é apostolado não está de acordo com as Escrituras. E grande parte dos que hoje se dizem apóstolos não querem ser os últimos, como Paulo diz. Não querem ser como considerados a escória do mundo. Eles querem ostentar. Olha bem, é só, como eu disse, é só ter criticidade para olhar para muitos desses personagens que estão aí. E pronto, eu não vou nem comentar mais muita coisa. Eu quero mesmo falar do reino de Deus. Desse grão de mostarda, Jesus faz uma parábola, fazendo uma analogia a como um reino desviado de Deus, um reino arrogante, foi representado em um sonho, porque Deus tinha que trazer uma revelação para Nabucodonosor, para ele no final se arrepender, que aconteceu, de fato. Nabucodonosor se arrepende e declara que o Deus de Daniel era o único Deus a quem deveriam adorar. E aí Jesus vem, fala do reino de Deus como uma árvore que traz sombra e as aves se aninham. Sabe o que eu penso? Eu já falei com alguns irmãos há alguns anos, antes mesmo de ler esse texto de Daniel. Eu vejo o reino de Deus como um lugar de acolhimento. Esse grão de mostarda, que é o reino de Deus, e que ele se faz uma grande árvore, é um lugar de acolhimento. Não é um lugar de se excluir pessoas. Ainda que o evangelho ele seja em si mesmo excludente, porque ou você está aqui, ou você não está aqui, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Então, o reino de Deus não é para quem está fora da vontade de Deus. Nesse sentido, ele é excludente. Mas ele não exclui as pessoas, porque ele dá a oportunidade de que as pessoas que estão fora se arrependam, como Nabucodonosor se arrependeu, e declarem que Deus é o único Senhor. O Evangelho traz isso, traz esperança, traz propósito, sentido para a vida. Ele traz isso. Ele preenche todo o seu vazio existencial. Todas as suas crises. O Evangelho tem poder para isso. Ele vai trazer sombra para você. Quando a vida estiver difícil, vierem as dificuldades, todas as suas lutas, o reino de Deus traz essa sombra para te dar alívio das dores do dia a dia, das aflições dessa vida. Quando você estiver se sentindo sozinho, você de repente está abandonado, ou amigos, familiares, se sente sozinho, você pode encontrar morada no reino de Deus. Você pode fazer ninhos nos ramos do reino de Deus. Então, Jesus traz essa esperança. Ele vem trazer o reino de Deus dessa maneira. Um reino que acolhe, um reino que traz sombra e alívio, um reino que traz possibilidade de morada, possibilidade de amizades verdadeiras, possibilidade de comunhão uns com os outros. Isso é o reino de Deus. Isso é o grão de mostarda apresentado por Jesus. Humildade, simplicidade, acolhimento.
esperança. E essa palavra fique no seu coração. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.